Fala, bando de comprador de rifa e ação entre amigos, bom dia, como é que vocês estão? Sabex aqui para mais um vídeo. Pensa num frio no sul do Brasil agora, meus amigos, olha, não tá no script. Que foi esse frio final de semana? Tá sendo, né? Tá zerando, cara. Mas enfim, é inverno, suco de inverno. O inverno também é uma atividade econômica aqui do sul. É uma vantagem que a gente tem também, tem turismo de inverno, muita gente vem para cá justamente para ver esse frio também. Então bora curtir, bora aproveitar, não dá para ficar chorando não. Com frio ou não, deixa um likezinho, cara, não custa nada, é de graça, motiva a gente a trazer um videozinho para vocês aí todo santo dia, esse é o meu compromisso para com vocês. Minha van essa semana, ela tá toda alugada, ela foi alugada domingo já. Domingo, final de tarde, hoje ela tá em Itajaí, retorna ainda hoje pra cá e volta pra São Paulo, vai ficar a semana toda em São Paulo, retorna pra cá na sexta-feira. Então minha van está alugada e eu tô 100% agora dedicado ao meu grupo de WhatsApp, estamos aqui conversando com a rapaziada da Altivo e Cargo 1 e 2. Estamos cobrando de quem tá me devendo, né? Finalizou o mês, a gente precisa pagar. E aí, recebendo também, eu vou pagar para quem eu devo, né? Que final de mês é isso, os boletos começam a vir com força. Aí entrou um pessoal bacana no final de semana, estamos conversando, respondendo perguntas, gente que tá vindo do caminhão, gente que nem tem carro ainda e tá justamente para aprender. Tem um parceiro Victor, que é carreteiro, tá indo pra van também. Tem uma galera ali que vem cheio de perguntas, cheio de questionamento, é nesse que a gente bora responder, vamos pra cima, tá bom, gente? E aí me perguntaram também do aluguel da van, como é que eu alugo, quanto é que eu cobro uma diária de uma van, que base de cálculo que eu uso, eu já comentei ali com eles também, passei uns áudios ali também, mandei vídeo e estamos ali conversando. E eu passei ali agora na frente de uma empresa que eu trabalhava aqui no bairro, a Itagrei Cerâmica, que tá fechada infelizmente, né, decretou falência, enfim, é uma tristeza tu passar na frente de um galpão e tu vê uma situação assim de uma empresa que fervia, né, cara? Era uma cidade e tá aí mato crescendo, abandonada, assim, largada, né? Então é muito triste, né? Eu moro bem pertinho, eu passo na frente ali todo santo dia e mais de uma vez. Então é muito triste. Aí me lembrou de um caos que eu queria compartilhar com vocês. Trabalhar na escala de turno por 6-1, cara. Alguém já trabalhou, tem experiência disso, como é que funciona? Tem a 6-1, tem a 5x1 e tem a 6-2. A Itagrei era 6-2, tá? Mas eu trabalhei numa também que era 6-1, meu amigo, e olha, vou ser bem sincero, foi uma das piores fases da minha vida. O cara trabalhar 6 dias por semana e folga 1 é complicado. O cara não tem tempo para nada. Um dia só de folga e esse dia de folga não dá para fazer nada. E dependendo com que tu trabalha, tu tá tão cansado fisicamente, cara, que tu só quer dormir, literalmente. Eu trabalhei, antes de eu casar, eu ainda era namorado, era noivo da minha atual esposa. Ela na época trabalhava, não sei se era numa imobiliária ou se era numa dessas de segurança patrimonial. Trabalhava de segunda a sexta e eu trabalhando também. Quando chegava no dia de semana, eu tinha uma folga no dia da semana e ela trabalhando. Final de semana, ela em casa, eu trabalhando, cara. Numa escala que deixa o cara consumido, deixa o cara esgotado. Eu trabalhava das 2 até as 10 da noite, das 2 da tarde até as 10 da noite. E aí é um horário progressivo. A tua folga vai caminhando um dia por semana. Hoje tu folgou na quinta, amanhã, semana que vem tu folga na sexta, aí na outra tu folga no sábado, aí na outra no domingo, aí na outra na segunda. Pra dar uma folga que caísse num sábado ou num domingo, era 40 dias, esse era o cálculo. Eu trabalhava das 2 às 10, de manhã eu chegava em casa às 10, de manhã eu estudava, fazia um curso técnico na época, se eu não me engano, de logística. E aí chegava em casa ali 15 pro meio-dia, morava com a mãe ainda na época, ainda era noivo, namorado. Almoçava e já daqui a pouco tinha que ir pro trabalho. Chegava do trabalho em casa umas 11 horas da noite, esgotado, cansado, sujo. Depois eu dormia, no outro dia aí tinha que fazer algum trabalho, rever matéria, estudar para prova, né, que eu estudava também, tinha trabalho. Então, cara, e final de semana, imagina, todo mundo em casa, todo mundo se divertindo, todo mundo saindo e o cara lá agarrado trabalhando. Uma das piores coisas que eu acho que pra mim, né, pra ti pode ser que isso não seja nada demais, eu acho que cada um tem o seu grau de
de coisa ruim. Para mim isso não me traz, assim, não foi um momento agradável da minha vida, porém me faz ter valor hoje no tempo vago que eu tenho. Para mim, um dos piores momentos era quando a gente dava 6 horas da tarde, que aí começava a janta, né? Abria o horário da janta no refeitório. E aí cada um tinha meia horinha de intervalo, né? Então revezavam, né? Os mais velhos diziam, vai tu, que os mais velhos gostavam de ir por último e ficar um pouquinho mais tranquilo em relação ao horário, com menos pressão de saber que tem alguém esperando por eles. Aí a gente ia pra ir no refeitório, comia em 10, 15 minutos, comia rapidinho, que é pra lá pra frente no banco, onde ficava ali a saída da empresa, que é pra ver um pouco de vida era ver a BR-101 em carro passando. Mas aí tu via que dava 6 horas, a galera do escritório, do administrativo, todo mundo indo embora, pegando suas motinhas, seus carrinhos, esperando o ônibus, né, cara, indo pra casa, descansar, um horário bacana, um horário de descanso, né, 6 horas da tarde, final do dia, né, e a gente ali, tipo, num dia que nem hoje, no inverno, sentado naquele banco, sabendo que tem que ficar até às 10. Quando volta e meia, não tinha que esticar e ficar até às 11, meia-noite, fazendo uma hora extra que eles pediam. E aí eu lembro que na época não tinha ainda o WhatsApp, né, era tudo SMS. E aí, uns amigos meus que sexta-feira à tarde saíam do trabalho, eles trabalhavam no comércio ali no centro, e iam pra um boteco que tem ali no centro da cidade, que é bem conhecido aqui na minha cidade. E pra lá tomar cerveja, bater papo, conversar, né? A maioria é de uniforme, crachá, era um happy hour mesmo, né? Raiz, né? Galera com uniforme de loja de imóveis de eletro, de outras empresas, né? Camisa de peão, crachazinho pra dentro, botão aberto, todo mundo tomando cerveja lá, eles mandavam pra mim ali um SMS, cara, vem aqui pra tirar sarro, né? Pra tomar uma, tal, assim, eu lá naquela empresa, lá trancado até as 10 horas, 11 horas da noite. Cara, podia ser sexta, podia ser sábado, podia ser domingo. A empresa é aberta 24 horas com 3 turnos. É uma indústria grande, né? Então pode ser Natal, pode ser Réveillon, pode ser o teu aniversário, ela não fecha, né? É uma indústria, né? Então ela é aberta de segunda a segunda, de domingo a domingo, né? 24 horas por dia. Aí quando raramente caía a minha folga na sexta-feira, eu lembro que aí eu ia lá nesse barzinho com eles. Cara, era assim, meu Deus, que legal que era o cara chegar do trabalho ali 6 horas, né? Eu tava em casa, tava de folga, né? Eu ia às 6 horas pra lá. Batia um papo, conversava, ficava ali até umas 8, 9 horas ali conversado na porta ali do bar, ali num degrauzinho conversando. Uns jogando sinuca, uns ali no balcão batendo papo conversando, uns ali na rua no entorno da churrasqueirinha, de churrasquinho de gato. Era muita vida, cara. E eles tinham isso toda semana, né? Toda sexta-feira eles tinham isso. Às vezes tinha jogo dia de semana também. O dono do bar fazia um churrasquinho, fazia um negocinho pra fazer o chama, né? E a galera aí, eu nunca tava presente nesses trecos. Cara, podia ser o que for. Casamento, podia ser festa. O meu pai, quando antes de falecer, tava com câncer. E tava naquela já fase final, né? E os amigos resolveram fazer uma festa pra ele, né? Que era uma festa de despedida, mas claro que não falaram como festa de despedida. Já contei essa história lá nos primórdios do canal. E aí, claro, o Hermininho que eles me chamam, tu vai vir, né, o teu pai, vamos fazer uma festa pra ele, um churrasco, tá? Meu pai tava magrinho já, tava com aquela bolsinha de colostomia do intestino, que ele teve câncer no reto, e aí subiu pro fígado, pegou o intestino, enfim. E aí, meu pai era muito colorado, fanático, né? Ele morava em Porto Alegre. Meus pais são separados desde que eu era criança. E aí, não, vou falar com o meu encarregado, que eu queria participar da festa. Imagina meu pai, homenagem, despedida, né, cara? Quem sabe, ninguém sabia quanto mais ele ia durar. Tava cada vez mais no hospital, mais internado, aumentando cada vez mais as estadias dele no hospital e cada vez menos ele ficando em casa. Então, era uma espécie de festa mesmo de despedida, né? E aí, como eu fazia bastante hora extra, o cara do turno 3, que pega das 10 até as 6 da manhã, vai atrasar um pouco, o ônibus que eu vinha quebrou, então Hermínio não pode ficar sem operador aqui, eu trabalhava numa linha de produção nessa época. Tu tem como dar uma esticadinha até ele chegar, então era muito comum isso. Ficar lá até meia-noite, 11 horas, 1 hora da manhã, como eu vinha de bicicleta mesmo, então eu não dependia de ônibus. Ou então, às vezes, eles pediam pra gente vir na folga ou num dia de manhã, porque apareceu um serviço, uma meta muito grande, depois a gente conversa. Então, pra gente trabalhar, fazer uma hora extra, era tudo muito fácil. E tu acha que eles pagavam em dinheiro? Não pagavam em dinheiro, eles pagavam sempre, era em banco de hora, o bendito banco de hora. Só que pra fazer hora extra é tudo muito fácil, né? Bastava ficar. Aí depois, pra te pegar a folga com o teu banco de hora, aí sim, aí o papo era outro. Pensa numa dificuldade que era tu conseguir uma folga em cima das horas que tu tinha trabalhado, meu amigo. Aí tinha que falar com o teu encarregado direto, que ia falar com o gerente industrial, que ia falar com a menina do RH, que ia falar com o gerente do setor pessoal.
Aí tinha que ter um memorando em 3 vias assinado e o encarregado com a assinatura de não sei quem, aí um daqueles nunca estavam para assinar. As horas nunca era aquilo que tu marcava no teu caderno, porque às vezes naquele processo de fazer a hora extra, o encarregado não passou pro gerente, que não passou não sei quem, e se não tá tudo no ponto e vírgula protocolado que uma empresa exige, não é creditado hora extra. Então se um desse tráfego todo, dessa corrente de encarregados, até chegar no RH, deixar de assinar alguma coisa ou não entregar alguma coisa, automaticamente, adivinha, tuas horas não eram creditadas. E aí fui falar com o meu chefe e tal, expliquei a situação do meu pai, tranquilo tal, que eu fui convidado, que vai ter um negócio, era um sábado à noite. Pergunta se ele me liberou, cara, não me liberou. Falei, gesticulei, disse que eu tinha hora, ele disse que não era assim que funcionava, que infelizmente tinha um cronograma, que já tinha não sei quantos de férias, e que isso, que aquilo. Eu falei que eu não ia, na hora me revoltei, disse que eu não ia. Eu ia faltar de qualquer jeito, que podia me demitir, que não sei o que, daqui de lá, e vou faltar porque não é justo. Aí ele mandou, pensa bem se realmente tu vai fazer isso, Hermínio, que é um caminho sem volta, não sei o que, tal. Aí fui pra casa, falei com a minha mãe, cabeça quente, que eu não vou lá, meu pai não sei se ele vai... Quanto mais tempo ele vai viver, então eu vou. E a minha mãe me convenceu de trabalhar, que precisa trabalhar, que é emprego, que tá ruim de trabalho, que não sei o quê, né? Que não tem quantas pessoas não queriam estar na minha vaga, aquele negócio todo. A minha mãe foi criada assim também, né? Desse jeito também, então fiz a pior besteira, eu acho que eu podia ter feito, pelo menos uma delas, né? Acabei não indo na comemoração, lá na despedida do meu pai, cara. Então, isso me marcou. E naquele mesmo ano, adivinha, meu pai acabou falecendo, né? Então, não participei desse último momento, assim, de alegria que ele poderia ter. Mas fiz uma carta, veio uma carta para ele lá, quando eu era criança. Um relato, né? Foi uma festa bem legal, assim, que os irmãos, meus tios fizeram para ele, os amigos mais próximos. Foi muito legal, assim, mas infelizmente eu não tava lá porque eu não recebi folga. Aí eu botei na cabeça que eu não queria mais trabalhar com isso. Trabalhar em horário, trabalhar em turno, trabalhar em fábrica. Principalmente trabalhar no 6-1, né? Que é um 6-1, 6-2, 5-1, enfim, trabalhar em turno, né? Que aí, cara, por incrível que pareça, é uma... Tu vai definhando silenciosamente, sem nem que tu repare que tu tá definhando. Eu lembro que um dia, eu não sei por que cargas d'água, eu precisei sair. Olha só o absurdo, a hora de folga, meio-dia, por exemplo, quem trabalha em horário comercial e não quer almoçar no refeitório, o refeitório, ele cobra uma taxinha, tu lá, um ticketzinho na época, 30, 40 reais, muito em conta, e aí tu almoça na empresa, vem descontado. Mas o pessoal que quer ir em casa, quer levar um filho na escola do horário comercial, quer ir em casa, quer levar um filho na escola, quer almoçar com a esposa, ou com a esposa com o marido, ou fazer alguma volta, pagar alguma conta, eles podem. A cancela da empresa é aberta, tu vê as motinhos saindo e tal, é uma hora de intervalo, eles têm que estar 1h da tarde ali, beleza. O pessoal do turno, que tem 30 minutos, se eu não me engano, 30 ou 40 minutos de intervalo, acho que era 30 na época, que é turno, é diferente, é outro cálculo, né? Eles não podiam sair da empresa. E aí eu lembro que uma época eu questionei, por que não pode sair? É meu horário de folga? Não, mas não pode, o vigia disse, a ordem é, turno não pode sair, se tiver que sair, tu vai ter que assinar um monte de coisa, pegar autorização. E eu lembro que eu tinha que fazer uma volta no centro da cidade, eu não lembro o que eu tinha que fazer ali no começo da tarde, que eu assim, não, essa meia hora vai ficar pra isso, eu vou e pronto. Peguei a moto, a marca aí, já tava me chutando balde louco pra ser demitido, tava estressado. E aí eu fui fazer essa volta no centro da cidade 6 horas da tarde, alguma coisa assim, 6h15, cara, foi a hora do meu intervalo. Cara, parecia que eu tava em Las Vegas, assim, quem vê de fora, quem não vive isso, quem não passou por isso, tem um entendimento diferente, né? Cada um tem uma particularidade, né? Então, pra eu que já tava lá alguns bons anos trabalhando em turno, das 2 às 10 da noite, até às 11 da noite, às vezes, meia-noite algumas vezes, mas o normal era das 2 às 10. Parece besteira, mas quem faz isso por muito tempo, a hora que tu vai no centro de uma cidade, naquele horáriozinho ali de 6h30, 7 horas da noite, parece que o cara tá em Las Vegas. Aí tu vê vida, tu vê luzes, tu vê as pessoas caminhando, tu vê as lojas, tu vê as lancherias, tu vê os bares, tu vê os pontos de ônibus. E a minha cidade é uma cidade pequena, mas tu vê vida, porque aonde eu trabalhava era uma indústria, né? Então é fábrica. É linha de produção, fumaça, barulho,
protetor de ouvido, protetor, máscaras, algumas vezes, dependendo com que tu trabalha, sapatão, botina, água, chão molhado, barulho do maquinário o tempo todo trabalhando, e tu entra lá, só sai para ir embora, porque até o próprio refeitório é dentro da empresa. Por isso que a gente fazia questão de jantar muito rápido e correr para frente pro banco, que no banco tu via pelo menos a BR, e só o fato de tu ver um caminhão, outro passando, cara, já te trazia alguma coisa de vida. Uma vez eu fiz uma reportagem daquele programa que tinha a Liga da Band, onde alguns apresentadores, eles se infiltravam dentro de algum sistema e viviam aquilo ali por um tempo, né? A Liga da Band, o Rafinha apresentou por um tempo, o El Lins participava também. Algum de vocês devem lembrar. Pesquisa aí a Liga da Band. Eu lembro que a apresentadora, até catarinense, que tem um narizinho meio assim, nome meio alemão, ela se infiltrou num presídio feminino, né? Ficou lá uma semanada lá com elas, alguns dias, sei lá, vivendo qual era a rotina do presídio, né? Dormia no xilindró, fazia ali as coisas que elas tinham que fazer, fazia ali à noite apagar as luzes, fechar a tranca, banho de sol. E aí tinha alguns trabalhos que elas faziam ao longo do dia. E aí ela descobriu que o trabalho mais disputado, assim, para trabalhar, para fazer, era botar o lixo na rua. Simplesmente elas pegavam aqueles lixos do banheiro e não sei o que, aí abria o portão, né, a quadra mais bem comportada, tal, tinha vigilante ali também. Elas iam ali fora, abrir o portão e botavam lixo na rua e voltavam pro presídio. Aquele era o serviço mais concorrido ali dentre as presas. Aí a apresentadora não entendeu. Eu vendo aquilo ali de cara, eu já entendi. Sabe por quê? Porque durante ali um minutinho que elas abriam um portão e botavam lixo ali na rua pro caminhão pegar, a coleta seletiva, né? Elas viam a rua. Elas viam passando o movimentinho dos carros, pessoa caminhando, uma casinha ali, uma roupa no varal, uma escola. E aí elas traziam coisas boas do tempo que elas eram livres. Na hora que eu vi aquilo ali perfeitamente, eu entendi. Então, como me fazia falta ver um pouco de vida, como me fazia a falta ver crianças indo embora da escola naquele horário, como me fazia falta. Pra ti que não viveu isso, quem não vai entender, não adianta. Tu não vai estar pronto para essa conversa, não é contigo. Mas para quem trabalhou tanto tempo em indústria, em horário, em turno fechado, sabe, o quanto isso me fez falta. E é por isso quando às vezes eu vou para São Paulo, que eu amanheço de manhã, todo mundo ali nos pontos de ônibus indo para o mesmo lugar. Quando eu fazia agora recentemente, que eu parei de fazer, né, a entrega ali no CD do Mercado Livre, chega naqueles ônibus de funcionário, todo mundo passando o cartão ali o crachá cartão ali na máquina, todo mundo entrando naquelas catracas giratórias cromadas, todo mundo indo para o mesmo lugar, pinhão entrando, peão saindo. Como aquilo não me passa uma sensação boa. Quando eu vejo ali o horáriozinho, todo mundo saindo de uniforme, aquelas brincadeiras de peão, aquelas coisas que o cara às vezes não tem graça, aqueles papos que o cara é obrigado a aturar porque é o ambiente que tu tá vivendo, falando de moto, falando de baião, falando de mulher, falando de carro rebaixado, de grau, de não sei o que, aquelas mesmas conversas. Cara, sempre que eu vejo, que eu observo isso, que eu amanheço na porta de uma indústria para fazer alguma entrega, que eu fico só reparando essa ambientação, parece que eu volto no tempo e entro de volta naquele lugar que seja por alguns minutos, cara. Eu mergulho e não me traz coisas boas. E quando eu entrei no transporte, é por isso que foi uma coisa que parecia assim que, quero fazer isso pro resto da minha vida, eu quero essa liberdade que nos prendem. Aí, por mais que o cara que falam, que o entregador, que o transportador, que o caminhoneiro, enfim, passa alguma humilhação, por que é que não sai disso, fica longe de casa, fica fora, fica isso. Mas o cara tá na rua, o cara tá livre. Ele tá vendo frio, ele tá vendo a chuva, ele tá vendo sol, entendeu? Por mais que eu esteja com as tarefas, com as obrigações, alguns trabalham para a empresa, tem rastreador, tem as normas, mas por mais que eu esteja tudo isso, ainda é muito mais livre do que trabalhar fechado dentro de uma fábrica, uma loja, um depósito, entendeu? E é por isso que quando eu comecei a trabalhar no transporte, eu não me vejo mais fora disso, independente se é viagem, se é regional, se é municipal, se é um porta a porta. Tu tá trabalhando na rua, tu tá solto, tá livre, e por isso que eu tenho muita dificuldade hoje em voltar a trabalhar de volta em um ambiente fechado. Nunca vou dizer que dessa água eu nunca vou beber, porque eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhos, né? E o que manda hoje primeiramente é a necessidade, mas tudo que eu puder fazer para trabalhar solto, na rua, ver o sol, ver a chuva, ter mais liberdade de horário, liberdade geográfica, enfim, com certeza eu vou fazer, cara. Então, trabalhar em turno, principalmente no 6-1, me esgotou. Na época eu não cheguei a ficar com depressão, mas eu estava mesmo deprimido, não estava com um sentimento bacana.
Meu namoro, querendo ou não, dá uma balanceada, porque quando ela tá de folga, eu tô trabalhando, e quando eu tô trabalhando, ela tá de folga. Nos domingos, quando tinha almoço em família, eu não podia beber uma cervejinha, porque eu tinha que trabalhar. E a pior coisa era que a mãe dizia, tá? Pessoal, eu vou servir aqui o Hermínio. Ô, fulano, corta uma carne aqui pro Hermínio, porque ele tem que trabalhar. Então eu tinha que almoçar mais cedo do que a minha família nessas festinhas de domingo, de almoço ou sábado, porque eu tinha que trabalhar. E tinha que dar graças a Deus quando eu ainda conseguia ir. Porque às vezes era lá em Florianópolis, na casa da minha tia, às vezes era no sítio do meu avô, que era muito longe para eu ir, às vezes era em outra cidade, às vezes era numa casa de praia, então às vezes eu nem conseguia ir. Às vezes que era à noite, eu chegava só às 10 horas da noite, eu saía até eu chegar em casa, tomar um banho, me arrumar, e às vezes eu estava tão cansado, tão esgotado fisicamente, que eu não conseguia ir. E quando eu conseguia ir, muitas vezes eu já chegava lá às 11 horas da noite, não tinha mais ninguém, tinha um ou outro. Porque o jantarzinho começou às 7, 8 horas, né? Então o pico da agitação da galera, tudo ali, até umas 9h30, 10 horas, né? 11 horas começa todo mundo ir embora, um ou outro que tá, então já tá na rabeira da festa ali, né? Ia lá, ia conversar um pouquinho daqui e de lá, tem uma carninha pra ti separada, porque tu tá vivendo agora no trabalho, a carninha, vamos esquentar. Então esse foi o meu relato do trabalhar no turno na escala 6x1, ou em qualquer outro turno que você. Comenta comigo se tu já teve uma experiência com esse tipo de segmento, com esse tipo de escala de trabalho, se foi bom para ti, se foi legal, se isso para ti não teve problema nenhum, se o teu psicológico ou o teu estado social não alterou em nada a tua relação, se tu trabalha até hoje tá de boa, se tu teve algum sentimento parecido com o que eu tive trabalhando nisso e se tu ainda pretende voltar. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo, abri meu coração para vocês, né? A gente tá nesse canal que já tem muitos e muitos anos aí. Temos essa parceria aí, eu me sinto confortável a compartilhar esse tipo de história com vocês. Esse vídeo é sempre uma parceria com o Johnny Adesivo, o cara que vai fazer tudo pra ti em relação à arte. O André do Motoboy Relâmpago, melhor empresa de motofrete da Grande Floripa. E o Jailson, meu contador, Duo Contabilidade, o cara que faz tudo pra mim em relação à parte fiscal. Eu só dirijo e ele resolve tudo, inclusive já me mandou uma guia aqui. E para quem quiser aprender a trabalhar no transporte, quiser conhecer um pouco mais desse mercado de segmento de utilitários, de van, de carga, quem está começando, quem está vindo do caminhão, quem quiser entender um pouco de valores, de segmento, de cliente, prospecção de cliente, é um grupo que tem fretes, também não é um grupo de frete, mas sempre pinga porque é um grupo muito grande. Me chama no WhatsApp, tá? Meu telefone tá aqui nesse QR Codezinho, bem aqui do ladinho ou embaixo aqui no primeiro comentário fixado. Tem um valorzinho para entrar, não é de graça. Só diga para mim, Sabec, estou interessado no grupo. Eu vou te mandar um áudio, vou te chamar de comprador de rifa. E se tu quiser, meu brother, eu te boto no grupo agora e tu vem comigo. Tá duvidando? Chama então pra ver. Tá bom, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Então, um ótimo dia pra vocês. Aí minha van tá alugada. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Tá gravando Bando de Comprador de Rifa e pessoal que trabalha no turno 6-1. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you.